Técnicas de análise de circuitos, análise nodal por inspeção, esse é o caso 2. O caso 2 é quando temos uma fonte de tensão entre um nó e o ponto de referência. No caso aqui nós temos essa fonte de tensão. Lembrando que no vídeo passado nós vimos o caso 1, onde só haviam fontes de corrente. No caso 2, então, incluímos uma fonte de alimentação. Aqui do lado direito do vídeo, vocês podem ver, né, temos o algoritmo que usamos na aula passada para resolver o circuito. Então, nós vamos seguir esse passo a passo aqui de novo para resolver esse novo circuito que temos aqui. Então, vamos lá. Vamos identificar os nós no circuito. Nós vemos um nó aqui, um nó bem aqui, outro aqui, aqui também, e mais um aqui. Então, 4 nós no circuito. Desses nós vamos escolher um para ser a nossa referência. E normalmente nós escolhemos o nó que tem o maior número de conexões e que tem o maior número de fontes de alimentação ligadas a ele. Então, esse será o nosso nó de referência. E a tensão no nó de referência, ela é 0. O nó de referência ele pode ser qualquer nó no circuito, porque é com relação ao nó de referência que nós vamos medir a tensão nos outros nós. Então, por exemplo, aqui, vamos chamar esse nó de número 1, 2 e 3. E qual que é a tensão no nó número 1? Tá bem claro aqui para nós que já é dada uma fonte de alimentação aqui. Essa fonte de tensão é 10 volts. Então, se eu medir aqui no 1 até o nó de referência, se eu colocar um multímetro ali, eu vou ter 10 volts. Qual que é a tensão no nó número 2? Não sabemos. No nó número 3? Não sabemos. Então, nós temos esse valor para o nó número 1 e esses valores são desconhecidos. Na sequência, o que nós precisamos então fazer? Nós precisamos achar as condutâncias elétricas do circuito. E como que nós sabemos quais são as condutâncias? Se nós sabemos as resistências do circuito, nós sabemos os valores das condutâncias. Então vamos lá. Nós temos a condutância elétrica, vou colocar aqui nesse canto direito, a condutância elétrica número 1 é igual a 1 sobre a resistência número 1, que é igual a 1 sobre 3 kΩ. A condutância elétrica número 2 vai ser 1 sobre a resistência número 2, que é 1 sobre 4 kg. A número 3 é 1 sobre R3, que é a mesma coisa que 1 sobre 5 kΩ. E a condutância número 4, 1 sobre R4, que é a mesma coisa que 1 sobre 1 kΩ. Então, nós temos as condutâncias, identificamos as condutâncias do circuito. Qual que é o próximo passo? Identificar as fontes de alimentação presentes. Então, nós já sabemos uma. Tá bem? Aqui é a nossa fonte de tensão de 10 volts no nó número 1. Qual que é a outra fonte de alimentação aqui? Nós vemos aqui a nossa fonte de corrente, que está conectada diretamente ao nó número 3. Então, nós vamos chamar aqui, apesar de você ver número 1 aqui, isso é porque eu usei o programa Multisim para fazer esse circuito e ele coloca 1 porque é a primeira fonte de corrente do circuito. Então vamos lá, vamos chamar de 3 para não confundir, porque está ligado com o nó 3 e é 40 mA. E com relação ao nó número 2, nós temos alguma fonte de alimentação conectada ao nó número 2? Não, não temos. Então, será apenas um 0. No lugar dela, nós colocaremos, né, com 0 volts, 0 amperes, não importa, mas é 0 para o nó número 2 na matriz de fontes de alimentação. Então, lembrando aqui o que nós usamos, a lei de Ohm, que é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. E só que nós não estamos trabalhando com resistência, é com condutância. Então, não é tensão igual 1 sobre condutância vezes corrente. Que vai ser, vou passar a condutância para esse lado aqui, nós vamos ter a matriz da condutância vezes a da tensão igual a da corrente. Então, essa será a nossa equação de trabalho aqui.
Então, qual que é o próximo passo agora? É organizar os dados que temos em 3 matrizes, né? Seguindo essa equação aqui embaixo. Eu vou ter que abrir espaço aqui para a gente poder ter uma área maior para montar as matrizes. Só um minuto. Então, aqui eu já abri o espaço, né? Agora a gente tem uma área maior para trabalhar. Vamos montar as matrizes. Então, vamos começar com nó. Só um minutinho aqui, por a caneta. Nó número 1. Aqui nós temos o 2 e o 3, né? Vocês olham no vídeo passado, foi assim que eu fiz. Com relação ao nó 1. Então, vamos lá. Aqui é o nosso... Nós temos 3 nós. Nossa matriz vai ser 3 por 3. 3 colunas, 3 linhas. Vamos lá. Vamos montar aqui. Então, eu vou começar pelo nó número 2, porque o nó número 1 a gente já sabe. Vou deixar para discutir ele mais para o final. Assim vocês não perdem o passo que nós usamos na aula, no vídeo passado. Então, vamos lá. Qual que é o nó número 2? O que tem entre o nó número 2 e o nó número 1? Nós temos essa condutância, esse resistor que será a condutância número 3. Então, vai ser negativo, né? Então, você sabe que entre os nós colocamos o número negativo 1 sobre 5 kg. Tem entre o nó número 2 e 1. E entre o 2 e o 2, nós temos 3 resistências aqui conectadas diretamente ao nó número 2. Eu tô vendo que esse espaço é pequeno aqui, mais uma vez, deixa eu abrir espaço, né? Porque só pro 2 aqui nós vamos usar um bom espaço. Deixa eu pôr o 2 aqui mais pra frente e o 3 aqui. Então, nó número 2. Vamos lá, 2 e 2, o que temos? Nós temos a condutância número 1, então tá lá 1 sobre 3 kg, mais a condutância número 2, 1 sobre 4 kg, e a condutância número 3, 1 sobre 5 kg. Fechar parênteses, então, tudo que está entre parênteses aqui é em relação ao 2 com o 2. E em relação ao nó número 2 com o nó número 3, o que nós temos? Nós temos, deixa eu corrigir aqui, né? Agora que eu vi, eu peguei o dado errado aqui. Com relação ao nó número 2 e 1, nós temos 3 quilos. Então, deixa eu só apagar aqui. Vou colocar aqui de novo. Então, com relação ao nó número 2 e 1, eu tenho um resistor de 3 kg, que será a minha condutância número 1 aqui, ó. Desse lado aqui você vê, 1 sobre 3 kg. Então, vamos lá. Com relação ao nó número 2 e o 3, 2 e 3, aí sim, é o meu 1 sobre 5 kg. E negativo, por quê? Porque está entre os nós. Deixa eu fechar aqui a minha matriz. Vamos lá. Agora o nó número 3, começamos com ele. Então, o nó número 3 com relação a 1. Né? Aqui, o que nós temos entre eles? Parece que não tem nada entre eles, né? Tem sim. Olha aqui essa resistência aqui em cima. É a nossa resistência número 4 entre eles aqui. Que o valor dela é 1 kg. Então, aqui, ó, tá a nossa condutância aqui. A condutância 1 sobre R4 vai ser 1 sobre 1 kg. Então, vamos lá, sinal negativo, de novo, né, que a gente está entre resistência, entre o nó número 3 e o 1, menos 1 sobre 1 kg. Entre o 3 e o 2, né, temos a resistência de 5 kg. Vai ser negativo aqui, 1 sobre 5 kg. E 3 em relação ao 3 e o 3, é ele mesmo. O que nós temos, né? Quais as resistências aqui que nós temos conectada? Nós temos essa 5 aqui, então vamos abrir um parênteses aqui, 1 sobre 5 kg. E nós temos essa aqui de cima, a nossa resistência número 4, que é, então, então ela soma mais 1 sobre 1 kg. Então tá. Nós temos, então, tudo com relação ao 2, o 3, faltou o nó número 1.
Deixa eu montar a próxima matriz, né? Que essa matriz aqui é a nossa matriz da condutância elétrica. A nossa matriz, deixa eu trocar de cor aqui, que fica melhor. Vou pegar um azul. A nossa matriz da tensão, seguindo a mesma linha dos nós aqui. Então, nós temos, apesar de não ser uma incógnita, eu vou colocar aqui como sendo V1. Não sabemos a V2, não sabemos. Essas são os 3 nós do nosso circuito representados pelas tensões neles. Então, essa é a matriz das tensões. Agora, pegar outra cor, um vermelho. Quais são as matrizes, a matriz das nossas fontes de alimentação com relação aos nós? Aqui, nó 1, 2 e 3. O que temos no nó 1? Nós já sabemos, 10 volts. Coloco positivo ou negativo? Vamos olhar aqui. É sempre do nó com relação à referência. Então, eu tenho positivo aqui, esse é 10 volts. Se eu colocar o multímetro ali, eu vou ter mais 10 volts. O positivo aqui, o negativo aqui, porque esse é a nossa nó de referência, temos 10 volts. Com relação ao nó número 2, o que nós temos, né? Qual que é a fonte de alimentação do nó número 2? Nada, não temos, é zero. Não tem nenhuma fonte ligada a ele. Com relação ao nó número 3, 40 miliampere. Né? Nós não colocamos a unidade. Aqui vai sem a unidade para não confundir, porque é uma matriz das fontes de alimentação, ligadas diretamente aos nós. Então, 40 mil, positivo ou negativo? Está entrando, qual que é o sentido da corrente? Entrando ou saindo do nó? Lembra, entrando no nó é positivo, saindo é negativo. Então, aqui vai ser positivo, mais 40 miliampere. Bom, agora nós já temos a matriz quase completamente montada. Faltou a primeira linha aqui da nossa matriz da condutância. Então, vamos pensar aqui, vamos olhar. Nós sabemos a tensão no nó número 1. Não precisamos calcular essa tensão. Então, se vocês lembrarem da multiplicação de matrizes, se eu colocar número 1 aqui, 0, porque não vai ser, não está relacionada com o nó 2, nem com o 3, só com o nó número 1 com ele mesmo. Se fizermos esse cálculo, essa multiplicação, então aqui será uma multiplicação e esse será o nosso resultado final. Se calcularmos, multiplicamos da seguinte forma: 1 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3. Somamos isso daí, o que vai dar? Então, vai dar, deixa eu apagar essa parte de cima aqui, porque nós já usamos, os números estão todos aqui, vai ficar mais fácil, só mais um minutinho. Então tá, apaguei aqui, agora tem um pouco mais espaço para a gente terminar esse exercício. Então, ficaria o quê? Pegar a caneta, 1 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3 é igual, isso, se eu somar tudo isso aqui, fazer a multiplicação, aqui vai dar 0, 0, aqui vai dar V1. E isso aqui tem que ser igual ao quê? V1 é o quê? 10. Então, se eu tiver V1, somente V1 desse lado, eu terei 10 aqui. Então, por isso a gente vai usar o número 1 e a gente coloca 0 em todos os outros nós. Então, só na célula aqui da matriz, que faz referência com o nó com ele mesmo. Então, nós temos nó 1 com ele mesmo, nós colocamos o número 1 e o resto a gente coloca tudo 0. É dessa forma que nós vamos resolver esse problema, porque nós já sabemos qual é o valor da tensão no nó número 1. Bom, para não estourar meu tempo, eu vou parar por aqui e continuar com esse exercício no próximo vídeo. Até lá!